Pregação que canta com a gente, não. Vamos ficar de pé novamente, a gente vai cantar então segundo a vontade de Deus. Os irmãos podem assentar. Nós estamos falando sobre Jesus, o verbo da oração. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 6, 19 a 13. Vamos continuar meditando na oração modelo de Jesus. Mateus 6, de 9 a 13. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem. Pelo andar natural aí da carruagem, como se dizia, né? A gente hoje falaria sobre alguma coisa aí, continuando, mas ainda eu tenho hoje alguma coisa a falar sobre o reino de Deus. Eu comecei na semana passada, tá bom? Tenha um pouco de paciência comigo hoje, combinado? Eu preciso falar sobre isso também. Preciso falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu quero que você pense assim:
Às vezes nós fazemos alguma coisa no automático. Eu estava pregando sobre isso de manhã. Nós fazemos as coisas, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas é uma oração que não passa pelo nosso consciente, pelo nosso sentimento. Eu tenho certeza que você, quando está fazendo alguma coisa, que nem ontem eu estava voltando de viagem, e eu não me lembro, tem um lugar que a gente passa pela Castelo Branco, por baixo assim. Eu não me lembro, eu sei que eu passei por lá, mas eu não me lembro. Eu estava acordado, estava conversando, a gente estava conversando e o assunto chamou minha atenção. Eu não tirei o horário da estrada, mas eu não me lembro de ter passado por um lugar. Por quê? É muito comum. Antes eu já morei em Assis, morei em Presidente Prudente, é um lugar que a gente sempre passa. Então, hoje nós temos diante de nós essa oração. Talvez a sua, a minha oração, sejam orações que nós fazemos. Nós não deixamos de orar, mas nós deixamos de, uma palavra que eu ouvi outro dia, experienciar a nossa oração. A gente já não experimenta mais, a gente não sente, a gente vai fazendo, as palavras já não tocam mais a nossa alma. Por isso, eu estou assim insistindo nessa questão do reino. Por que você acha que Jesus disse assim: venha o teu reino? É uma coisa impressionante isso. Qual seria o objetivo disso? Que lições nós podemos aprender sobre venha o teu reino? Venha a nós o teu reino. Qual é o nosso desejo? Primeiro, eu penso que é de pertencer ao reino. Quando você está orando isso, você quer pertencer ao reino. E eu vou dizer que na nossa oração, isso realmente é algo especial. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 2:4. Isaías capítulo 2, versículo 4. Quero que você veja que no Velho Testamento nós temos também essa visão escatológica, que conclui as coisas. Veja como é o reino, como é a forma do reino. A Bíblia diz assim: ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e esses converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará a sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Que coisa boa! Você não gostará de viver assim? Sem medo, com as coisas mudando. Isaías 11:6. Isaías 11:6. Olha como será aqui: o lobo conviverá como um cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito, o bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. Que tempo extraordinário é esse? Que reino é esse? Mateus 25, 34 e 35. Palavras de Jesus. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Que versículo lindo! Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Onde Deus reina é um lugar de justiça, paz e alegria. Colossenses 1:13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. E nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos
temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Lucas 16 e 17. Lucas capítulo 16, versículos 16 e 17. Além os profetas profetizaram até João. Desta época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar a sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Agora o versículo 17. Já está, obrigado. Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido sobre todos os céus o reino e domina sobre tudo. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu reino, o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Salmo 145, 13. Porquanto o reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. Então eu vou fazer algumas afirmações aqui. O reino de Deus é onde Deus reina. Se nós oramos assim, Senhor, venha o teu reino, em outras palavras nós estamos dizendo assim, Senhor, que a tua vontade, o teu reino aconteça aqui dentro de mim. E é uma oração corajosa. Você tem que abrir mão de dominar a sua vida. Isso é muito difícil. Não é então um lugar, não é até aqui ou lá. É uma questão de autoridade. Quem manda em cada um de nós? Quem governa sobre nós? A quem nós nos submetemos? Se Deus não governa, então não há reino. Se Deus é o rei, há reino. É uma coisa muito especial. A pergunta que eu me faço é: quem está reinando sobre a minha vida? Quando a gente vai fazer um negócio, quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente está diante de uma dificuldade, quem reina? Quando alguém pergunta alguma coisa, quando alguém pede um esclarecimento, quem está reinando sobre a sua vida? Jovem, quem está reinando sobre a sua vida? Quais são os valores que você está deixando entrar e influenciar o seu coração? Tem um versículo muito conhecido que é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino. Primeiro busque que Deus reine. Vou traduzir de uma forma. Primeiro você deixa Deus reinar. Aí então todas estas coisas vão ser acrescentadas. Primeiro você deixa Deus reinar. Existe uma decisão que a gente toma. É interessante que eu quero citar aqui algumas disciplinas espirituais: o jejum, a leitura bíblica e a oração. Por exemplo, você tem uma decisão para tomar, você tem que fazer alguma coisa, tem um prazo, e você fala assim: agora eu vou jejuar. E você alguém pergunta: o que significa isso? Significa que você está buscando primeiro o reino. Senhor, eu não vou comer agora, eu não vou satisfazer o meu corpo. Primeiro eu vou buscar o teu reino, ler a Bíblia. Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero ler a tua palavra, eu quero ter contato com a tua palavra, eu quero ter esse momento especial de cuidado com a tua palavra. Eu peço aqui, se alguém está passando por um momento de tristeza, não existe remédio melhor do que ler a palavra de Deus. E a oração também é algo especial. Dedique-se mais à oração. Por favor, pense, se a oração não fosse importante, Jesus não oraria tanto quanto ele orava. A oração, irmãos, debrucem-se nesse assunto, aprendam, estudem,
Tenham em vista o tempo na sua oração. Às vezes nossa vida está passando, nós não estamos alcançando absolutamente nada. O reino de Deus não está reinando em nossa vida. Gaste mais tempo, invista mais tempo com o Senhor, nas disciplinas espirituais. Alguém já reclamou para mim: pastor, quando é que o senhor vai mandar a gente fazer jejum? Eu não mando você fazer jejum. O jejum você faz porque você quer fazer. Tem gente que não pode fazer jejum. Talvez possa fazer jejum de uma refeição, mas não pode porque tem que tomar remédios e tudo. Então, a gente toma cuidado. Mas com certeza orar e ler a Bíblia é difícil a gente ter alguma desculpa para não fazer. Mas a questão dessas três coisas é que Deus reina. O princípio é esse. Mateus 21, 28 a 31. Mateus 21, 28 a 31. Agora, qual a vossa opinião? O homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Mas esse filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e o fez o mesmo pedido. Então ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou com toda a certeza, vos afirmo, que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Por quê? A questão aqui é o arrependimento. A questão aqui é que a princípio disseram que não, mas depois eles disseram: é verdade, eu vou fazer, eu vou me envolver. E aí então, o que significa estão ingressando antes de vós no reino de Deus? Vidas em que Deus está sendo o governador, Deus está reinando. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Só até aqui por enquanto. Olha, as coisas que estão descritas nesse texto que a gente acabou de ler estão mostrando para nós que, se você faz isso, o reino de Deus não está em você. Você precisa sempre ler esse texto aí para ver, fazer um check. Eu estou fazendo isso? Eu tenho que parar, tenho que me arrepender, eu tenho que buscar Deus, o reino dele. Hoje de manhã tivemos a ceia do Senhor e eu estava explicando aqui que quando nós examinamos a nós mesmos e nos arrependemos, é bem mais fácil do que quando o Senhor nos disciplina. Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. E o que foi semeado, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Eu acho muito interessante esse texto. Muitos crentes em Jesus estão sufocados pelas preocupações desta vida. Eu peço a você com muito carinho, muito amor. Você deve ser uma pessoa responsável, fazer tudo o que você tem que fazer, mas não permita que as preocupações dessa vida sufoquem você. Tem gente que está sufocado com as preocupações dessa vida, a sedução das riquezas.
Cuidado, meu querido irmão, para que a mensagem de Deus não se torne infrutífera em você. Pense na sua semana. O que você planejou? Hoje é domingo. Nós estamos no primeiro dia de fevereiro. Você agora tem a sua semana de trabalho, semana de afazeres, de compromissos. Você tem muita coisa. Eu tenho certeza que a agenda de todos está lotada. Todo mundo não sabendo nem como vai lidar com tudo isso que tem pela frente nessa semana. Mas eu quero pedir para você: não deixe que essas coisas sufoquem você. Você precisa deixar Deus reinar. Aprenda isso antes que seja tarde, antes que você tenha um infarto e morra. 2 Coríntios 4, 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou os entendimentos dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século tem cegado muitas pessoas. Limpe os olhos e veja que o reino de Deus é diferente do sistema do mundo. Eu tenho certeza que nós passamos por tempos difíceis. Eu passo aqui pela cidade, aqui do nosso lado, aqui, ó, nessa direção que é, nessa direção aqui, tem um shopping, uma galeria. Tem um estacionamento e tem uma galeria. E nessa galeria, acho que tem, eu penso que deve ter umas 25 lojas, espaço para 25 lojas, não sei, nunca contei, mas tem umas 2 ou 3 funcionando. Alguém já viu isso aqui? E tem uma placa de aluga numa loja, nas outras não tem mais nada. Arrancaram os azulejos da frente, e eu vou passando pelos lugares, eu vou vendo assim. Eu não estou aqui em Bauru há tanto tempo assim, mas não é só aqui. Eu vou para São Paulo, também vejo muitos imóveis fechados, lojas fechadas. Eu vou olhando, eu vou vendo assim, que as pessoas, pelo menos na visão que eu tenho, no calçadão parece que andava mais gente antes. A minha visão de que eu estou aqui em Bauru desde 2006. Então eu não sei, os irmãos talvez tenham uma visão, mas nós vemos que as coisas estão meio que paradas. E o Deus dessa presente era, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas. E você que crê em Cristo, você que é governado pelo reino, você sabe que não são as circunstâncias dessa vida que definem quem você é, que não devem trazer sufocamento das preocupações para nós. Nós devemos continuar firmes. O povo de Israel passou pelo deserto, lá não tinha loja, lá não tinha supermercado, lá não tinha absolutamente nada para eles fazerem compras, mas eles tiveram alimento por 40 anos, porque o pão vinha do céu. E é uma coisa que me faz chorar. Você, assim, leia a sua Bíblia. Quando você for ler, eu não vou falar nem onde está, você vai ler lá. Um dia o povo falou assim: ai, que saudade nós temos das panelas de cebola, de carne, que nós comíamos, está escrito lá, de graça. Eles eram escravos. Eles falaram, de graça. E aí tem uma coisa que me dói mais ainda, fala assim: mas agora nós comemos esse pão miserável que cai do céu. Palavra deles. Quando eu leio isso, meu coração dói. Dói 2 vezes, vou explicar por quê. Dói por quê? Porque quem mandava aquele pão para eles era Deus. E quando eles chamavam aquele pão de miserável, aquele pão que vinha do céu, lá mais tempos mais depois, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Fui eu que caía do céu para vocês. Eu me dava a vocês. Eu alimentava vocês. Por 40 anos. Eu, Jesus, sou o pão do céu que vocês comeram. E
as pessoas eram tão miseráveis, mas nenhum deles, a Bíblia diz, ficou doente, nenhum deles teve inchaço, nem as roupas não envelheceram, porque era esse o pão que eles comiam. Quando o reino vem, as regras mudam. Você não precisa se preocupar, porque quando o reino está em você, você vive as regras e as leis do reino. No seu trabalho, no lugar que você vai, com as pessoas que você conversa, o reino está em você. Você leva o reino. Você estabelece o reino na sua família. Estabelece o reino no seu trabalho. Você vive o reino. A matemática não vale, a física não vale, a química não vale. O que vale é o reino. Por favor, volte seu olhar para Israel e veja Deus cuidando do seu povo. E eu vou falar uma coisa, não tem nada a ver com a mensagem, mas eu vou falar um pecado. Reclamar é pecado, viu? A gente na Bíblia lê murmurar. Você fala, bom, murmurar não é reclamar. É sim. Eu quero que você veja um texto de Mateus 19:16. Mateus 19:16. Eu vou ler o 16 e o 22, tá? E eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? 22. Aí tem o que Jesus disse: ao ouvir esta palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Nesse jovem, Jesus o experimentou. Vamos ver quem reina sobre a sua vida. Vamos ver quais são os valores que você considera valores de riqueza. E para ele, a riqueza estava nas suas posses e não em Cristo. Jesus disse em Mateus 19:23 e 24: eu vos digo que é mais difícil entrar, com toda a certeza vos afirmo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. 23. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Engraçado, como tem discussão sobre esse versículo na Bíblia. Quando eu era menor, falava assim: aí uma porta que tem lá na muralha que um camelo não consegue passar. Tá? Pessoal, vamos ficar com o que está na Bíblia? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a pessoa não está deixando Deus reinar. Primeira Coríntios 15:50. 1 Coríntios 15:50. Veja que interessante. É bom você lembrar desse versículo. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. É um milagre. Eu vou contar uma coisa: quando você aceita Jesus, Deus preenche você com o Espírito Santo. Nós somos, por assim dizer, como a Bíblia diz, vasos de barro. Nós não podemos suportar o reino de Deus em nós, mas Deus nos preenche com o Espírito Santo para que a gente possa suportar isso, para que a gente possa viver e experimentar as maravilhas do reino de Deus ainda nesse corpo perecido, porque a carne e o sangue não podem herdar isso. Por isso que você entenda o movimento de Deus, em que Ele pacientemente aguarda os seus dias passando, até aquele dia que Ele vai chamar você à presença dEle, para você finalmente, plenamente, poder experimentar o reino de Deus. Então a gente tem aqui ainda uma amostra, por assim dizer, do reino. Hebreus 6:4 e 5. Hebreus 6:4 e 5.
Isso é tão sério que você precisa olhar para esse versículo com muito temor e tremor. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, versículo 6, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu experimentei o reino, mas o reino não me satisfez. Eu continuei murmurando. Meus olhos não foram elevados ao nível do reino. Eu continuei olhando as coisas da terra, mesmo pertencendo ao reino. Eu quero fazer um convite para você hoje. Permita que Deus reine em seu coração e não olhe mais para trás. Não olhe mais como a mulher de Ló olhou para trás. Você decidiu andar no reino, ande no reino. Você abriu mão das coisas terrenas, ande no reino de Deus. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, e também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por que eu estou lendo esse texto? O crente deve falar assim: Senhor, ensina-me a viver sem medo de morrer. Eu quero viver no reino do Senhor, no reino da vida. Eu sei que eu vou ressuscitar, eu sei que o Senhor cuida de mim, então eu não vou viver tendo medo. Eu não vou viver tendo medo de morrer. Eu vou viver vivendo. Eu vou experimentar o reino aqui. Eu vou entender que o Senhor é o meu governante. Venha o teu reino sobre a minha vida. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, quando o reino reina, quando o reino de Deus está em nós já não vivemos para o pecado, nós vivemos para Deus. Se nós pecamos, nós pedimos perdão, nos arrependemos, não ficamos naquele mesmo estado do pecado, porque agora nós temos essa preocupação, já experimentamos o dom da vida e vamos ficar flertando com as coisas do mundo. Eu quero agora que você acompanhe comigo uma outra leitura, Mateus 13, 38 e 39. Mateus 13, 38 e 39. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. É uma história que Jesus contou. Infelizmente, meus irmãos, nesse tempo, nós temos o joio e o trigo crescendo juntos, e nós precisamos conviver com isso. Então eu peço uma coisa para você: não desanime por causa da igreja. Por quê? Porque o que você chama de igreja não é o que Jesus chama de igreja. Você vê a igreja com seus olhos materiais, mas a igreja é composta, a igreja aqui, assim, por assim dizer, é composta de joio e de trigo. E tem irmão que
fica escandalizado com o joio, entendeu? Você fica chateado e fala, eu não vou mais naquela igreja. Por quê? Porque ela tem joio. Mas espera aí. O inimigo semeia joio no campo do Senhor. Você tem que tomar esse cuidado. Você tem que crescer e falar assim, eu não estou olhando para as pessoas, eu estou olhando para Jesus. É difícil, talvez eu não esteja me expressando bem, mas eu espero que você tenha entendido. O reino de Deus é um reino espiritual. Agora eu quero ler em Mateus 5,20. Mateus 5,20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então, o que é essa justiça aí? Essa justiça é a certeza de que você faz parte do reino. Você deve fazer o seu melhor. Você deve falando com os homens aqui na sexta-feira. Eu não falei essa frase, mas faça o seu melhor. Não foi isso que eu falei, tá? Os irmãos que não estavam lá. Eu falei outras coisas, mas um resumo do negócio. Faça o seu melhor. Se você quer entrar no reino, você tem que viver as regras do reino. Um reino sem hipocrisia. Um reino que você não precisa viver falsamente. Eu quero que você saiba que em Hebreus 12:6 está escrito assim, que pelo fato de Deus ser o nosso Pai, e Ele nos ama, Ele nos corrige, Ele disciplina. Às vezes você se sente na igreja meio oprimido, meio assim, nossa, parece que, calma, se Deus está corrigindo você, alegre-se. Se, por exemplo, às vezes o pastor fala alguma coisa aqui, você fala, nossa, que pregação dura, falando sobre o reino de Deus, não podia falar do amor de Deus. Calma, vai passar. É por causa do amor de Deus que tem o reino de Deus. O Senhor corrige o que ama. Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, ao outro homem fez um convite, segue-me. Ele contudo argumentou, Senhor, permite ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. A palavra aqui que me chama a atenção é contemplando. Você toma uma decisão, mas você para e fica olhando assim, se eu não fosse crente, hein? Quantas coisas eu teria ganho nessa vida se eu fosse desonesto, hein? E Deus lá no céu falando, muito esperto você. Por que você não aproveita e volta lá e faz o que você quer? Sabe, o reino de Deus é uma coisa difícil. Eu vou terminar essa mensagem, porque nas minhas anotações aqui, há 10 anos atrás, está escrito aqui, quando eu preguei essa mesma mensagem sobre o reino de Deus, no dia seguinte a essa domingo que eu preguei, está escrito aqui que eu ia viajar para Brasília, e eu estava preocupado, está escrito aqui, com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, mas eu escrevi aqui, Deus proverá. Eu não lembro exatamente o que eu estava preocupado, mas está escrito aqui, essa anotação é de 10 anos atrás. Alguns dias depois eu tive um infarto, então aí depois eu me localizei aqui no tempo. Quando eu
estava infartado e eu achei que ia morrer. Estava na minha cama lá, meia-noite e meia. E aí eu falei para a Eunice: ore por mim que eu estou morrendo. Mas eu não pedi para viver, eu só pedi para ela orar. Eu sabia que eu já ia encontrar com Jesus. Sabe, existe uma paz no coração de quem deixa Deus reinar. Existe uma força sobrenatural naquele em quem Deus governa. Eu queria convidar você para acessar essa paz. Que quando a morte vem, você não teme. Você sabe que existe alguém que reina, que cuida, que governa. Você sabe que não são as circunstâncias dessa vida que governam sobre você. Não é um governo humano, não é você mesmo, porque você deixa Deus reinar na sua vida. Eu queria convidar você a experimentar isso e a não largar mais isso. Sabe para que uma igreja existe? Uma igreja não existe para dar comida, nem para falar mensagem de autoajuda, nem para passar a mão na cabeça das pessoas e dizer que bonitinho que você é. Uma igreja, ela proclama o reino de Deus, a justiça de Deus. É isso. Eu convido você hoje a pensar: quem está reinando sobre a minha vida? E quando você deixar Deus reinar, você vai experimentar coisas extraordinárias. Eu não posso fazer isso por você, mas eu posso pedir para você, com muito carinho do meu coração: por favor, deixa Deus reinar sobre a sua vida. Quando você orar, venha ao teu reino, você possa dizer isso assim com todo o gosto das palavras e dizer: Deus, isso tudo é teu. Satanás não tem poder para vencer. Cristo já venceu na cruz. É tudo espiritual. Estas coisas que a gente pode tocar, o nosso próprio corpo, tudo isso vai perecer, mas a tua palavra permanecerá. O teu reino é eterno, Senhor. Senhor, cuida da minha família, cuida da minha igreja, cuida dos meus relacionamentos, cuida do meu ser, cuida da minha alma, cuida das minhas preocupações. Senhor, eu me entrego a Ti. E sabe uma coisa? Se você perder, preste atenção, se você perder no reino, você ganha. Que coisa absurda isso! No reino, quando se perde, se ganha. Você já imaginou o poder que uma pessoa tem em Cristo quando ela não tem mais nada aqui? O que essa pessoa está temendo agora? O que pode trazer temor? Se ela morrer, ela vive. Se ela perder tudo, ela ganha tudo. É outro valor, é outra vida. Você começa a dar valor a coisa que você não dava. Eu peço que você, por favor, entenda isso que eu estou dizendo. Eu vou só ler uma coisa aqui. Quem vai resolver os seus problemas? Pergunte a si mesmo: eu quero resolver esse problema? Se a resposta é sim, então pergunte de novo: eu estou disposto a fazer o que for necessário para resolver esse problema? Se você disser sim, então eu vou te responder: Jesus precisa reinar na sua vida e todos os problemas serão resolvidos. Sabe, não importa se eles existem ou não existem, importa que você é um ser aonde Deus reina e os problemas vão passar. A vida aqui na terra vai passar, mas o reino é eterno. Por favor, experimente isso. Hoje, quando você for se deitar na sua cama, olhe assim: Senhor, venha o teu reino.
Eu quero terminar porque eu escrevi uma coisa final aqui. Qual é o motivo que te leva a fazer tudo que você faz? Talvez você diga, eu não sei, eu vou fazendo, vou vivendo. Então você não tem um motivo. Eu convido você a trocar uma vida sem motivo por uma vida que ora, venha o teu reino. Você vai trocar isso. Primeiro reino. Sempre que alguma coisa aparecer na sua mente, no seu coração, você vai dizer, Senhor, eu adoro o teu nome, agora venha o teu reino, dê primazia na sua vida ao Rei dos Reis, pegue os seus hábitos e vá transformando para a glória de Deus. Pare de adiar o dia que o reino vai chegar, porque eu quero ler um versículo assustador para terminar. Romanos 14, 23. Esse versículo é assustador. Romanos 14, 23. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. Isso está falando sobre um assunto, mas a parte B do versículo. Presta atenção no que eu vou ler agora. E tudo o que não provém da fé é pecado. Meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, porque eu não tenho vivido pela fé. Eu tenho vivido pelo que eu vejo, eu tenho vivido de outro jeito. Então, você e eu, quando vivemos assim, estamos vivendo em profunda ofensa a Deus. Mas eu convido você nessa noite, que você não tenha medo, mas tenha coragem de dizer assim: venha ao teu reino. Senhor, a partir de hoje, eu vou viver pela fé. Convido você, experimente isso. Você vai ver que as coisas vão mudar para você. Faça isso. Eu quero convidar você a ficar de pé. Sabe, eu quero orar por sua vida. Eu quero pedir que você possa entender que a partir de hoje você precisa abandonar o pecado da incredulidade e passar a ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus, que deixa Deus reinar em você. Vamos tentar? Vamos fazer o seguinte: você talvez não consiga fazer isso de uma vez, mas você pode fazer isso aos pouquinhos. Vai entregando as chaves das coisas para Deus. Vai entregando assim, fala: olha, essa área da minha vida eu vou entregar, Senhor. Pronto, isso aqui é pela fé. Agora, essa outra área aqui, minha área financeira, fé. Meus relacionamentos, fé. Minha profissão, fé. Minha saúde, fé. E você vai entregando assim, ó, fé, fé. E você vai deixando Deus reinar. E Deus vai se alegrar de você. Esse versículo fala que tudo que não provém da fé é pecado. Mas tem outro que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, eu convido você hoje a fazer uma entrega, tá bom? Não é para mim. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou intermediário entre você e Deus, tá? Quando eu peço para orar aqui, você está falando direto com Ele. Não é comigo. Você comigo não tem compromisso. Você tem compromisso com Jesus. Ele quer abençoar você. Ele quer fazer você experimentar. Imagina você, uma vez um bandido colocou uma metralhadora aqui na minha nuca e apertou o gatilho. Eu estava sendo assaltado no banco. Sabe, às vezes a gente fica vivendo a vida pequena. Se não for Deus, o que tem para viver? Ele apertou, eu ouvi o tec-tec assim, mas não atirou, não sei o que aconteceu. Eu sei, né? Mas Deus é que define.
Tem uma história de um tio meu, que ele foi morto, mas antes dele morrer, ele falou com tanta certeza que ele ia ressuscitar, que puseram uma pedra enorme em cima do túmulo dele, lá na Letônia. Eles fuzilaram ele e colocaram ele, mas ele falou: antes de vocês me matarem, eu vou dizer uma coisa: o meu Senhor vai me trazer de volta à vida. Mas não explicou direito. Eles não sabiam o que era quando Jesus voltar. E aí eles colocaram o corpo dele numa cova, e aí por medo eles rolaram uma pedra do tamanho de um carro em cima, falando assim: vai que é ressuscita, tá vendo? Falou com tanta certeza. Uma pedra não pode deter. Se Jesus quiser trazer vida para alguém, você só precisa viver no reino. Convido você a viver nessa dimensão da fé. Senhor, nós estamos aqui como igreja tua, carinhosamente, Senhor, nós nos aproximamos de ti. Ó Deus, infelizmente nós não tivemos o privilégio de, nos tempos bíblicos, ver o Senhor andando por aqui. A gente não pôde vê-lo como nós queríamos ter podido vê-lo, como aquela igreja que te viu, a igreja de Jerusalém, era poderosa, como agiam, como haviam maravilhas no meio do teu povo, porque eles te viram ressurreto. Mas o Senhor falou: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, o Senhor está dizendo que nós somos mais felizes do que os que te viram. Senhor, que esta fé, que esta alegria, que essa vontade de fazer as coisas para te agradar, de trazer o teu reino no nosso coração, não seja uma ficção, mas seja uma realidade. Senhor, faz isso para a glória do teu nome em nós. Nós não merecemos, mas é pelo teu poder, o teu amor, que estas coisas acontecem. Por isso eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Venha o teu reino. Abençoa a tua igreja. Que hoje aqui alguém possa decidir entregar uma área da vida a ti. Talvez comece por alguma. Perceba que Deus cuida das coisas. E então haverá um novo momento, uma nova chance de alegria, de paz. Fica com o teu povo. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos cantar e louvar o Senhor.
com Deus reinando na sua vida. Que você, quando chegar domingo que vem aqui, nós nos encontrarmos outra vez, você diga assim: eu passei essa semana no reino, eu passei no domínio do Senhor, ninguém pôde me parar, porque eu estava lá, cuidando das coisas do Senhor, meu coração, estava em oração, vivendo na dimensão do reino. E eu peço a você que não se esqueça, Deus ama você, Deus só quer que você viva naquilo que Ele está fazendo. E às vezes você está tentando fazer coisas e você não consegue, mas Deus pode mudar todas as coisas, porque Deus pode fazer o impossível. Que Deus abençoe você. Eu prometo estar orando pela sua vida, pedindo a Deus que abençoe sua família. Peço que você ore por mim também, uns orando pelos outros, combinado? Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, agora e todo sempre. Amém e amém.